Conseguem ouvir agora? Conseguem ouvir? Muito bem, obrigada. Então, eu já comecei, então. Ai, coitado de você, estava eu a dizer. A maioria das pessoas sai das dívidas. Boa, obrigada pelo feedback. A maioria das pessoas sai das dívidas e volta. Não por falta de esforço, nunca foi por causa disso, por falta do próximo passo. Então, hoje vou mostrar exatamente o que fazer depois de quitar as dívidas, seja em Angola ou em Portugal. Fica até o final, porque no final eu vou mostrar-te o erro que faz com que 90% das pessoas percam dinheiro sem perceber. Já partilha com outras pessoas para estarmos aqui e podermos todos nós aprendermos um pouquinho mais. Antes de investir, há uma coisa que tens de fazer e quase ninguém fala nisso. Nós temos estado a ouvir muitas pessoas na realidade angolana que a Bolsa de Valores é muito recente, não é? É ainda uma criança, as pessoas atenderem todas para a Bolsa. Não, precisamos de começar a investir. Para o mercado financeiro, o mercado de capital, não é? Precisamos começar a investir. Mas as pessoas não dizem que para tu começares a investir, tu precisas antes de ter estrutura. Por isso é que eu falo em estrutura financeira, arquitetura. Tu tens de fazer um desenho. Está a ver o engenheiro não vai para a obra sem ter uma planta. Então, nós precisamos de ter uma planta da nossa situação financeira, precisamos de desenhar. E muitas vezes as pessoas tendem a querer fazer fotografias, né, trabalhadas da sua situação financeira, quando na realidade devíamos fazer selfies, mesmo naturalmente, fazer uma foto. Não importa se a fotografia vai sair com o cabelo despenteado, com a camisola fora do lugar, porque aquela é exatamente a sua situação hoje. Então, não precisa maquiar, porque se você tiver a maquiar, claro que não vais ter a sensação real daquilo que está a ocorrer. Então, vamos fazer selfies, a nossa situação financeira mesmo, porque nós precisamos de clareza. Costumo dizer que finanças sem clareza é mesmo caos. É caos. Então, como eu dizia, nós precisamos de ter uma reserva. Precisamos de fazer reserva antes mesmo de começar a investir. Ao invés de te preocupares em ir para a bolsa, preocupe primeiro em constituir a tua reserva. Faça isso. E por que eu costumo referenciar isso? Vi uma situação de alguém que, a dado momento, até comprou bilhetes de tesouro. Chegou a comprar bilhetes de tesouro, comprou obrigações de tesouro com aquilo que ela conseguiu, né? Dizendo que começou a investir. Começou a investir. Só que, infelizmente, aconteceu algo inesperado. E não pensem vocês que era algo que não pudesse ser resolvido muito facilmente, né? Vamos assim dizer. Mas exatamente porque ela colocou aquilo que tinha nos bilhetes de tesouro, depois, e vou assim dizer, títulos do tesouro, porque ela tinha uma carteira de bilhetes de tesouro e obrigações de tesouro, né? Então, títulos do tesouro, ela teve de vender ao desbarate.
os títulos que ela tinha comprado, porque estava a precisar do dinheiro. Estava a precisar do dinheiro, não tinha outro. Embora o valor não fosse tão alto, podem algumas pessoas dizer que não era tão alto, né? Estamos a falar aqui de mil euros, né? Mas ela teve de fazer isso, só para ver que ela não tinha algo guardado. E ela teve de se desfazer. E como ela teve de se desfazer, teve de vender ao desbarate, não ao valor do mercado, porque se vocês também sabem, né? Como vocês sabem, e se não souberem também, tranquilo, os bilhetes do tesouro, os títulos do tesouro, bilhetes e obrigações de tesouro, não são tão líquidos, né? Quanto, por exemplo, um depósito a prazo. Você precisa de encontrar no mercado pessoas que queiram comprar aquilo na data em que tu queres vender, ao preço que tu queres vender, porque se o mercado tiver a pagar baixo naquela altura, naquele momento, tu tens de vender aquele preço. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Então, ela fez um investimento que depois teve de se desfazer, ou seja, perdeu dinheiro. Ao passo que, se você tem uma reserva de emergência, você recorre primeiro à reserva de emergência, ou aquela reserva, usa aquela reserva, e por vezes a reserva nem vai ser suficiente para cobrir essa despesa, não é? Entretanto, o facto de você ter reserva, e eu costumo falar que finanças não é apenas números, não é apenas dinheiro, é emoção, é tranquilidade, é paz. Se tu tens isso num primeiro momento, consegues sentar, pensar e definir estratégia. Quando tu não tens tranquilidade, vira mesmo um caos. Tu não tens paz, e então tu decides sob pressão. E vocês sabem o que é decidir sob pressão. Então, é importante ter essa reserva, ok? Agora, já tens... Eu gostava mesmo que me respondessem a isso. Vocês já têm uma reserva? Responder aqui sim ou não. E o que é mais difícil? O que está a ser mais difícil? Se não, né? O que é mais difícil? A reserva de emergência, o que é? É definires, é calculado com base em que a regra é 3 a 6 meses de despesas essenciais. Ou 6 a 12 para aqueles que têm, por exemplo, em Portugal, são autônomos e têm recibos verdes, precisam de 6 a 12 meses. Se tu trabalhas numa empresa, 3 a 6 meses, tá bom. Por exemplo, em Angola, nós temos inflação, certo? Não que em Portugal não tenha, em Portugal também tem inflação, mas ela é mais moderada. Na nossa realidade, a inflação é muito mais alta e nós temos aqui a questão do Kwanza dólar, ok? Então, vamos guardar em Kwanza ou dólar? O que é que vocês acham? Eu guardo em Kwanzas ou em dólares? Podem comentar aqui. Sim, guardas, uma parte pode ser guardada em Kwanzas e outra parte para proteção, guardar em dólares. É interessante isso. Exatamente. Exatamente. E onde guardar este valor? Em Angola, depósitos a prazo em bancos sólidos, e não vou citar aqui os nomes, vocês sabem muito bem, não é?
Em Portugal, por exemplo, para quem está nos assistindo de Portugal, certificado do Tesouro, né? Certificados da Forro ou contas remuneradas, né? Servem muito bem. Nunca uma reserva de emergência tem de estar na conta à ordem, parada. Esqueçam isso. Porque dessa forma vocês não estão a colocar o vosso dinheiro a trabalhar, mas alguém trabalha com o vosso dinheiro. Ainda mais, ele está a trabalhar com o seu dinheiro e você ainda lhe paga para trabalhar com o seu dinheiro, porque tu pagas uma taxa, tu pagas taxas bancárias de manutenção da tua conta. Então, nunca, de forma alguma, deixe o teu dinheiro solto, a menos que seja o valor de consumo, certo? Está combinado? A reserva não deve ser, não pensem que é um investimento, porque se vocês olharem para a reserva como um investimento, vão cometer erros, tal como aconteceu com o exemplo que eu vos dei acima, né? Antes. A reserva é o teu escudo, serve apenas para proteção mesmo, é aquela, né? Dardo, é para proteção apenas. Onde é que tu guardas dinheiro? Onde é que eu vou guardar a minha reserva? Em Angola ou em Portugal? Né? Já fizemos aqui referência, e mesmo para consolidar, então, em depósitos a prazo, está ok, reserva, a tua reserva, ou certificados da Forro, ainda contas remuneradas. Também temos aqui. Boa? Combinado. Nós temos isso, já temos a nossa reserva constituída 3 meses, 6 meses, para aqueles que trabalham numa instituição, ou de 6 a 12 meses para aqueles que são independentes. Prestem atenção a isso. Há diferença mesmo. Há diferença. Porque se tu não tens esse controlo, claro, qualquer emprego serve. E mais uma vez voltamos à questão da falta de tranquilidade emocional. Eu penso que não há melhor coisa do que ter paz. Então procurem ter essa paz. Não pelos números mesmo, mas é onde ela está. Então, e agora que já tens reserva, estás pronto, mas aqui está. Por onde é que começas sem cometer erros de principiante? Aqui está o tema. Em Angola, bilhetes e obrigações do Tesouro são seguros e acessíveis. E eu costumo dizer que sempre que for começar a investir, não importa a área, tenha o cuidado de ler um pouquinho, de estudar um pouco sobre aquilo que vai se envolver. Não entra apenas porque todos estão a ir. Em finanças tem um termo, FOMO, que é o medo de ficar de fora. As pessoas vão investir em determinado ativo porque estão-lhes a dizer que está a pagar taxas altas, mas ele não percebe absolutamente nada, ele só não quer ficar de fora. Só que como tu não sabes o momento ideal para entrar, as pessoas vão todas, a manada, né? Vai, e depois aquilo tem um down, vai abaixo. E tu entras, não sei se você já tiver essa sensação, pô, mas as pessoas estavam a dizer que estava a dar muito bem, agora que eu vim para cá é que já não funciona. Claro, não funciona exatamente porque o mercado entrou em estresse, que está todo mundo aí para lá, até os curiosos. E muitas das vezes
em mercados que efetivamente funcionam, até esse exercício é feito exatamente para as pessoas terem ganhos. Então, tem-se ter muito cuidado, ok? Então, em Angola, bilhetes e obrigações do Tesouro são seguros e acessíveis. Em Portugal, certificados da Forro, PPRs com benefício fiscal, ETFs que nós podemos fazer através. PPRs é fundo, vá. As ETFs, elas, em outras palavras, elas estão a imitar um índice da bolsa, de uma bolsa, ok? E nós podemos comprar isso em aplicativos, né? Em corretoras como a Trade Republic, a de Giro, a XTB, ok? Então tem vários sítios para ir, né? Então, se és de Angola, diz-me uma coisa, já investes, não investes? Por que é que não investes? Conseguem dizer-me aqui? Não fiquem com receio. A ideia aqui é exatamente partilha, né? Supostamente o que precisamos aqui é interação. Nós precisamos de interagir, porque só assim eu consigo perceber se estou a conseguir ajudar. Então, escreve no chat, és de Angola ou de Portugal? E eu vou responder as vossas dúvidas ao vivo. É só escrever. Agora vamos para Angola. Tem Angola, muito bem. O que é mais difícil para vocês? Já têm conta numa corretora? Não têm? É difícil, não é? Como é que é? Acha que é burocrático? Em que é que nós podemos ajudar? Que estamos exatamente aqui para isso. Existem 3 erros que destroem tudo. E boa. Nós podemos em Angola, nós podemos abrir as nossas contas custódia, que é assim que se chama, né? Podemos abrir as nossas contas custódia online. Temos essa possibilidade. Ou até mesmo pedir, ir ao banco, né? Pedir ajuda ao vosso gestor, caso tenham alguma dúvida, para ele indicar qual é a corretora com o qual trabalham. Pode ser também, vocês escolhem, são várias, hoje já temos muitas corretoras, algumas nem sequer são afetas a bancos, né? Mas se não temos uma conta custódia, não conseguimos estar no mercado de capitais. Então, é fundamental termos essa conta. E os documentos até nem são difíceis de se tratar, vamos assim dizer. Não são difíceis de se tratar. São documentos também que temos todos, né? Origem, comprovativo de origem dos fundos, para quem, por exemplo, trabalha por conta própria, ter o teu NIF, o teu IBAN, não é algo que não consigamos fazer. E eles têm respondido, pelo menos da experiência que eu tive, quando eu abri não, eu já tenho a conta há algum tempo, mas eu precisei atualizar a conta, né? Eu precisei atualizar a conta e foi acessível, mas também tenho estado a orientar algumas pessoas e tem sido rápido, à exceção de um outro caso
mas tem sido rápido, ok? Então, nesse bloco, nós vamos falar dos 3 erros que destroem tudo. Como nós dissemos no início, investir sem reserva, qualquer imprevisto, claro, desfaz tudo. O mínimo imprevisto, nós já precisamos de nos desfazer disso. Querer retorno rápido. Quando nós começamos a investir, nós precisamos de ter claro, por isso é que eu falo em estrutura. A arquitetura é exatamente isso. Quando nós começamos a investir, nós temos de definir a estratégia, o que é para curto prazo e o que é para longo prazo. Não é? Então precisas ter isso claro. Porque muitas das vezes as pessoas querem retorno rápido, e é porque querem retorno rápido que abrem um portal, assim mesmo, deixam as portas escancaradas para fraudes. Muitas pessoas hoje são enganadas exatamente porque buscam lucros rápidos, lucros fáceis. Não, deposita X, vou dar Y. Vais ganhar 100%, 70%. Não existe isso. Não tem sustentabilidade isso. Então, é melhor, e as pessoas dizem, não, mas paga-se muito pouco. Então, eu vou colocar 500 mil para me pagarem 23 mil kwanzas no final do ano. É pouco. Tá bem, é pouco no início, mas feito com consistência, aquilo depois tem um efeito, né? Que é multiplicador, tem um efeito multiplicador, claro, né? Que nós já chamamos de juros compostos, que faz toda a diferença. Nos primeiros anos, tu não sentes isso. Isso é um facto. Não sentes tanto, né? Mas depois, a dado momento, já começas a sentir. Por isso que é importante fazer investimentos também de longo prazo. Eu, na minha carteira, tenho opções, tenho várias opções, não é? As de curto, opções de investimento, estou aqui a me referir a isso. Tenho as de curto prazo e tenho de curto até não, de médio prazo, e tenho as de longo prazo. E por que eu faço isso? Porque há alguns investimentos que eu não preciso de tê-los por causa da inflação, por causa da sazonalidade. Eu não preciso manter ele por muito tempo para me dar a possibilidade depois de eu ir corrigindo, né? Ajustando. Então, é a minha estratégia. Mas há aqueles que têm um plano de investimento para 20 anos. Ou seja, até os meus 60 anos, 60 anos, se Deus quiser. Mas ele vai lá estar. Ok? Então é isso. Outro erro é comparar a tua carteira com a dos outros. Ah, não, a Nica disse que tem uma carteira de 20 anos, então eu também tenho que ter a carteira de 20 anos. A carteira da Nica tem X, então a minha também tem que ter X. Ah, não, eu vou parar porque a minha carteira é só de 100 mil kwanzas e a dos outros, o que é que são 100 mil kwanzas também? Tá vendo? Não, 100 mil kwanzas é a tua carteira. E o mais importante não são os números, tal como eu disse, é a consistência. Tu começas com 20, com 30, com o que for, o que tiver, e depois vai crescendo, vai crescendo.
esta aqui tem de ser a lógica dos investimentos. Não procure ter muito para começar, porque esse muito nunca vai chegar, porque as necessidades são tantas, 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 e que sempre que quiseres investir, te vai surgir um problema. Aliás, todos nós sabemos disso. Quantas vezes nós planificamos determinadas coisas e do nada já tem um assunto para resolver. E onde é que vais? Naquele dinheiro que já guardou. Então, nós precisamos de pagar a si mesmo. Paga-te primeiro. E pagar-te primeiro é separar o dinheiro da tua liberdade financeira. Antes de tudo, receber o salário, já separa isso. Garanta que você transferiu o valor do teu investimento. Não tenha medo dos números. Não tenha medo dos números. Então, não compare a tua carteira com a carteira dos outros. Isso te bloqueia, porque você vai estar à espera de ter o valor que o João começou. Eu não tenho criptos. Criptos são, agora, por exemplo, está 64 mil dólares. Então eu paro. Não tenho de parar. Você tem aquilo que o teu dinheiro permite ter. É tão simples quanto isso. Você não é menor ou menos investidor do que a Nica ou que o João, porque não tem uma carteira XPTO. Você é investidor no teu nível. Então, não para. Só faz. Só faça. Então, chegaste até aqui, já estás à frente de 94 ou 90% das pessoas. Então, como eu disse, agora tens 3 passos claros, tão simples quanto quitar as dívidas, construir a reserva e começar a investir, mesmo que seja pouco, comece a investir. Isso é fundamental. E aqui chegados, subscreva o canal. A próxima live eu vou falar, vou ficar, se vocês quiserem, podem sugerir temas que queiram que eu aborde, né? A próxima terça-feira, as lives são feitas às 7 horas, todas as terças-feiras, então eu convido-vos a estar aqui. Vamos fazer desta uma comunidade que busca conhecimento sobre organização financeira e investimentos, tranquilidade emocional com dinheiro, porque é verdade que o dinheiro é... Muitas pessoas dizem que é a raiz de todos os males, mas não é a raiz de todos os males. Dinheiro é ferramenta. Deve ser ferramenta. Então, o dinheiro é ferramenta e nós não temos de ter receio de pegar uma ferramenta. Muita gente tem receio, por isso se limita, porque ela tem um padrão comportamental sobre dinheiro, não chega a determinado valor, porque ela se limita. Quando está para pegar aquele valor, olha, parece que repele. Então, subscreva o canal. Partilhe esse vídeo com alguém que precisa de ouvir isso. E comenta qual é o teu próximo passo. Reserva ou investimento? Em que fase é que tu estás? Estamos juntos.
terminar.